O que você tem na mão? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Êxodo 4:2. Deus tem uma missão: salvar a humanidade. Para isso, ele elaborou um plano, cumprindo parte dele através de Jesus na cruz do Calvário. Existe ainda a parte final desse plano, e agora nós estamos incluídos nessa etapa. Precisamos pregar o Evangelho, cumprindo assim a missão de Deus. No entanto, nem sempre isso é fácil. Muitos acreditam que precisam de muitas coisas para iniciar sua parte. Alguns acreditam que é necessário se preparar muito para essa tarefa. Essas pessoas elaboram um plano e só começam a agir após sua conclusão. Na verdade, não é bem assim. Deus deseja nos usar e precisamos ser usados urgentemente. Mas como faremos isso se não estivermos preparados? Penso que nunca estaremos totalmente preparados. Não estou, de forma alguma, menosprezando a capacitação. Aliás, sou um grande incentivador do preparo e da capacitação, pois considero isso extremamente necessário. Porém, na caminhada cristã, enquanto nos preparamos, precisamos fazer algo. Faremos isso com o que já temos em mãos, pois não é viável esperar concluir um curso de teologia para pregar o Evangelho às pessoas. Claro que, para assumir liderança, pastorear, pregar nas igrejas, ou ocupar qualquer cargo, é indispensável capacitar-se e só então exercer os ministérios. Contudo, estou me referindo à missão pessoal de compartilhar a mensagem de salvação e esperança com as pessoas. E para isso, o que você tem em mãos até agora já é suficiente para começar. O Espírito Santo está conosco para nos ajudar em tudo que for necessário para pregar o Evangelho. Nós falaremos, mas o Espírito convencerá. Para entender melhor esse conceito, vamos analisar a passagem bíblica do livro de Êxodo, capítulo 4. Mas antes, quero propor algumas perguntas para reflexão. O que você tem em mãos hoje para dar continuidade à missão de Deus? O que você pode fazer com o que já possui? Parece que essas perguntas são semelhantes, mas não são. Você entenderá ao longo da mensagem que essas questões são essenciais para nosso aprendizado com Deus. Então, vamos refletir sobre isso? Uma ordem. Vá, pois, agora, eu envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Êxodo 3:10. Moisés recebe uma ordem em meio a um cenário que ele nunca tinha vivido e nem esperava viver. Ele estava vendo uma sarça ardendo em fogo, porém ela não se consumia, algo extraordinário. Aquela visão era muito interessante, então Moisés chega mais perto para ver essa visão extraordinária. Ao se aproximar, houve uma voz que também parecia surgir do nada. Não havia uma pessoa falando, pelo menos não fisicamente, mas a voz era audível. Este evento está registrado em Êxodo 3 do 4 ao 6 e diz o seguinte: O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então Deus disse: Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Êxodo 3 do 4 ao 6. Olhando para esses versículos, podemos observar que a primeira coisa que Deus ordena é que Moisés tire as sandálias dos pés. Qual a relação entre essas duas ações? Por que Moisés precisava tirar as sandálias? O ato de tirar as sandálias representa humildade, sendo uma demonstração de reverência a Deus. As sandálias protegem os pés, e ao tirá-las, Moisés precisava despir-se dessa proteção e sentir o chão com seus próprios pés, colocando-se sob a proteção do Deus vivo. Além disso, Moisés havia vivido no Egito, onde era costume tirar as sandálias ao entrar num templo em reverência aos deuses. Ainda havia resquícios dessa cultura egípcia na mente de Moisés. Assim, Deus estava comunicando duas coisas: Moisés precisava se apresentar diante dele com reverência e temor, e também precisava despir-se de tudo aquilo que ele achava que o protegia, entregando-se completamente a Deus, pois ele cuidaria de Moisés. Percebe o que Deus está fazendo? Diante desse cenário espetacular e assustador, há uma ordem em Êxodo 3:10, Vá, pois, agora, eu envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. O que você faria diante de tal ordem? Para entender Moisés, é necessário colocar-se no lugar dele.
Não adianta apenas ler a Bíblia e considerar esses eventos como meras histórias bonitas. É preciso mais do que isso, é necessário aplicar essas histórias em nossa vida e, em seguida, nos questionar: o que isso significa para a minha vida? Eu garanto que sempre há aplicações em nossas vidas. Sabe por quê? Porque essa palavra é viva e atual, e por isso ela nos fala ainda hoje. A reação de Moisés foi de medo, ele ficou apavorado com essa missão, acredito que qualquer um de nós ficaria. Vamos ver como Moisés enfrentou essa situação. Incapacidade. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Êxodo 3:11. Quem sou eu? Diante de um desafio muito grande em qualquer área da nossa vida, é normal nos perguntarmos: quem sou eu? Quando o desafio é muito grande, nos sentimos incapazes de realizar. Quando o medo bate, é difícil aceitar. Mas o que não podemos esquecer é que a ordem foi dada por Deus. Quem ordenou é poderoso, e a missão não é nossa, é dele. No entanto, com grande frequência, esquecemos desse detalhe tão importante. Isso provoca em nós um pavor muito grande. Logo, muitas sensações vêm à tona, e isso é muito difícil. Porém, Deus não deixa Moisés sem resposta. Ele diz: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Êxodo 3:12, Deus oferece uma promessa e já revela o que acontecerá no fim de tudo. Em outras palavras, Deus está dizendo: estou com você até o fim. Deus não é aquele que manda fazer e fica parado observando. Não, Ele vai conosco até o fim. É necessário compreender que Deus não volta atrás, não desiste. Ele é persistente, e apesar das dificuldades da missão, podemos sempre contar com sua ajuda e presença. É necessário vencer a incapacidade. Continue assistindo a segunda parte da mensagem. Se inscreva no canal para receber novidades, aperte o sininho para ser avisado quando surgir mensagens novas. Compartilhe esse áudio, fazendo isso você está divulgando a palavra de Deus. Às vezes compartilhamos tantas coisas que não são úteis, nos ajude curtindo para que o engajamento seja maior. Cláudio H.C. Duarte. Siga l.com.br